Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. É uma satisfação tê-los aqui conosco. Eu me chamo Marcione, trabalho aqui na Escola SESI. Essa é a nossa segunda edição do nosso podcast, que tem como tema o amor que fala. Agradecer aqui a presença do professor Amaury, da dona Conceição e da dona Clem. Primeiramente, eu gostaria de saber do professor Amaury. A gente quer conhecer um pouco a família de vocês, tá? Eu quero saber como é que... Fale um pouco da sua família, a experiência, como é que ela é composta. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Boa tarde. Todos, obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Amaury Azevedo, Eu tenho uma família, sou pai atípico, Sou pai do Nicolas Miguel. E já peço desculpas aqui porque eu me emociono toda vez que eu falo dele, porque ele está com 6 anos de idade, sou casado há 8 anos, recentemente completei bodas de trigo, que na verdade alguns falam bodas de papoula, outros bodas de trigo, outras bodas de barro. E assim, eu tenho o Nicolas, estou há 14 anos na educação, sala de aula entre escola particular e escola pública. Gosto da minha profissão, aprendi a gostar dela. No início foi um desafio muito grande, dentro desse contexto. Mas assim, em termos de família, eu tenho uma família fantástica. Eu, de uma experiência da minha família, assim, eu sou um filho do coração. Eu trago esse testemunho meu porque a minha mãe me adotou com 1 ano e meio de vida e me deu todas as oportunidades que ela pôde me dar. E eu trago essa experiência comigo até hoje. Então, assim, para mim, é um sustento e uma base de fortalecimento da minha família. Eu tenho uma família muito consolidada, os meus irmãos, graças a Deus, estão todos bem hoje, em termos de trabalho, em termos de família, e eu aprendi com isso. Minha mãe sempre diz para mim assim: meu filho, o que eu te dei já está aí. Tu está desse tamanho, já está grande, já te sustenta, já tem a tua família, já tem teu filho, e segue o que você pode fazer. Então, para mim, assim, família, ela tem uma base de união, de respeito, empatia. Depois que o Nicolas nasceu, parece que a família se fortaleceu mais ainda. Então, assim, falar da minha família, eu poderia passar o dia inteiro aqui com vocês contando muitas histórias, até porque eu sou professor de história. Então, além das histórias que eu conto, meus alunos sabem que até mesmo em sala de aula eu conto da minha mãe. Falo da experiência da vida dela, falo da minha também. Mas é isso, eu gosto muito da minha família, muito mesmo. Muito obrigado, professor. Obrigado. E dona Conceição, fale um pouquinho da sua família aqui, para a gente conhecer mais um pouquinho sobre ela. Bom, o prazer é muito grande estar aqui na companhia de pessoas tão bonitas, que deu para perceber pelos 2 príncipes que estão aí cuidando já nesse momento das câmeras e nos orientando. Eu tenho uma família, eu sou uma pessoa abençoada. Eu tenho uma família maravilhosa, um maridão que eu sou apaixonada até hoje por ele, 47 anos de casamento. Muito querido aqui por nós também. E eu sou muito feliz com a minha família. E a base da minha família, nós pregamos a palavra amor. O amor tem que estar acima de qualquer coisa. Essa é a base da minha família. Os ensinamentos foram através do amor. Todos os momentos, até mesmo quando nós chamamos a atenção, com exceção de mim, de vez em quando que eu também dou uma escorregada, mas é sempre com muito amor, até para falar o que é certo, seguir o que não é certo. Então, a base mesmo dos nossos conhecimentos, nós passamos para os nossos filhos. Um já foi para a casa do pai, meu primogênito, e essa dor é uma dor que eu carrego, mas com uma das melhores lembranças possíveis do meu amigo e filho querido. E hoje a minha filha aqui, mais velha, que me acompanha, e a mais nova, que também é um privilégio tê-las como filha. E eu agradeço de coração por estar aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, dona Conceição, também por compartilhar um pouco da sua vida, né? O amor é isso, né? O amor fala, o amor cura, o amor sustenta, né? E agora eu vou ouvir um pouquinho da dona Clene. Dona Clene, pode contar um pouquinho da sua família, sua vivência? Sim, com certeza. Obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui vendo um projeto desse capitaneado por jovens, né, tão talentosos. E também essa iniciativa junto com o NEI, o Núcleo de Educação Inclusiva, que sempre nos inclui, né, nos projetos. Então, a nossa família, eu tenho uma filha já de 31 anos, né, já tenho 33 anos de casada, tenho uma filha de 31 anos. E quando eu tinha 41 anos, eu tive o Gabriel. 19 anos de diferença da primeira para ele, né? Hoje ele está com 12, já vai fazer 13 no segundo semestre. E ele veio com... Ele foi diagnosticado tem uns 5 anos como transtorno do espectro autista nível muito suporte. E agora está com uma investigação também de TDAH, né? Então, estão reavaliando, porque quando ele recebeu o diagnóstico, ele tinha 8 anos e agora já vai fazer 13. Né? Aí a médica disse, vamos reavaliar para ver se mudou alguma coisa e tal. E a gente está nessa empreitada aí para nos conhecer ele. Cada dia a gente aprende, né? A família é isso, a gente se une para que a gente se conheça e vença os nossos desafios juntos, né? Obrigada, dona Clena. Bom, gente, eu sou a psicopedagoga Lucilene, né? Trabalho aqui na Escola SESI e para nós é uma satisfação muito grande tê-los aqui, até porque nós lidamos com os netos, os filhos de vocês, né, todos os dias aqui na escola. O professor, ele convive conosco, né, professor Mauri, trazendo estratégias, intervenções, com a sua experiência de vida no contexto escolar, né, principalmente é o que a gente fala muito dentro do núcleo, que, né, Marcione, se não tivesse esse carinho, esse amor, essa afetividade, que foi o que a gente conquistou, o Pietro, eu tenho falado aqui, quando eu encontrei, a primeira vez que eu encontrei o Pietro, ele estava sentado no sofá da recepção, como ele gosta sempre, né, eu vou embora, com todo, né, as suas dificuldades de permanência dentro de sala. Então foi com amor e carinho que a gente conseguiu reverter esse quadro. Hoje o Pietro, ele chega na sala todas as manhãs e eu pergunto, oi meu filho, tudo bem? Bom dia, o que você está fazendo fora de sala? Não tia, eu só vim lhe dar um abraço. Então, para a gente é gratificante. Então, como o tema do podcast, amor que fala, se a gente não tiver amor para entregar, não tem como a gente mudar. E eu gostaria muito de saber de vocês, essa vivência, os desafios, dona Clena, como você fala, quais foram os maiores desafios e quais são esses desafios, porque nós sabemos que não é fácil o dia a dia. Né? Às vezes as pessoas romantizam muito a inclusão, né, os neurodivergentes, mas a gente sabe que no dia a dia não é fácil lidar, né, dona Clena, a gente que está ali, que ela vem, conversa conosco, fala, Lúcia, olha, hoje o Gabriel ele não está legal, quando não vem o Pietro, olha, ele quer ir embora, como é que a gente faz para intervir ele dentro de sala, né, e aí a gente, de alguma forma, né, tenta buscar soluções, estratégias e dentro do planejamento, né, para que a gente possa conduzir. Então, eu gostaria de saber de vocês quais são os maiores desafios do dia a dia, como vocês lidam com esses momentos de crise, sobrecargas também, não só dentro da escola, que a gente lidar com isso, mas no dia a dia de vocês. Só um momentinho também, que eu me apresentei como professora, mas eu também sou mãe atípica de uma moça de 26 anos, até me emociono também, porque é um desafio contínuo. A gente tem altos e baixos, fizemos pós-graduação juntas, ela está inserida no mercado de trabalho, só que não tem como, quando eles ficam desregulados, não tem como não afetar a gente. Né? A gente sente, a gente quer que tudo aquilo venha para a gente. Nós queremos ser a fortaleza. Eu falo hoje como mãe, mas pai. Toda aquela pessoa que ama, como a Mauri falou, filho do coração. Aquela pessoa que está no nosso contexto sente. Eu sempre costumo falar, a dor a gente visualiza. Mas quando você de fato passou por aquele momento, você sabe o que é aquilo. Eu posso muito bem dizer assim, nossa, fraturou um braço,
Deve ser uma dor terrível, mas eu já fraturei e eu sei como é essa dor. E eu sei como lidar. Não falando de quem não passa por isso diariamente, mas quando a gente tem essa vivência, a gente tem um olhar mais próximo de tudo isso. E hoje a gente está aqui no nosso núcleo de inclusão, lembrando que nem todos são iguais, cada um tem a sua particularidade. A gente pode ter os filhos com o mesmo diagnóstico, porém são vivências, são contextos familiares diferentes. Mas volto a falar, o amor é que nos impulsiona todos os dias. O São Mauri vai contar agora a experiência dele. Pois é. Para mim, assim, são dois lados, porque eu atuo como professor e atuo como pai. Então, eu recebi o diagnóstico do Nicolas em 2022. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu achei que era uma brincadeira. E então a minha esposa, ela trabalha na área da educação inclusiva, já tem 15 anos, e aí ela dizia, a Mauri, ele tem os traços, a Mauri, ele apresenta os comportamentos, então eu não acreditava. Achava que era besteira, eu achava que ela estava inventando alguma coisa, e eu pensei muita coisa ruim, tipo, ela quer que o Nicolas seja autista porque ela quer ter alguma coisa e, tipo, fazer um estudo nele. Só que eu percebi que não. E eu sempre tenho aquele ditado que diz assim, né, popular, quando você quebra a castanha na boca de uma pessoa, quando você prova para a pessoa a verdade de fato. E aí eu comecei a perceber os comportamentos do meu filho, atitudes dele em casa, no meio social que ele convivia, de aniversário, família, externo, tudo. E aí eu comecei a cair a ficha e voltei quando eu comecei a trabalhar. Que quando eu comecei numa escola particular, que eu trabalhei lá 10 anos, aí eu cheguei lá, a psicopedagoga disse para mim, olha, professor, só vai ter um aluno autista, um com TDAH, um com síndrome do pânico. Aí eu não sabia adaptar, eu não sabia como abordar esse aluno. Aí quando eu cheguei na sala, que um desses alunos que é autista, que é o Serginho, que eu não esqueço dele até hoje, me abraçou. Aí eu comentei com os professores, ele disse, olha, então ele gostou de ti, ele criou afinidade contigo, então aproveita. E aí eu fui estudando, fiz pós-graduação, aí foi quando eu conheci a minha esposa, que ela me ajudou muito na adaptação de atividade. E aí quando eu me inteirei nesse meio dos nossos alunos neurodivergentes, eu aprendi assim, que, poxa, a dificuldade que eles têm de aprender, mas também a dificuldade que eles têm, a facilidade que eles também têm de aprender. Eles são muito inteligentes, são carinhosos, são atenciosos. Foi um desafio grande para mim no começo e tudo mais. Quando o Nicolas nasceu, que eu acompanhei o nascimento dele, desde a sua gestação da mãe dele, que não foi uma gestação fácil, foi difícil, várias idas no hospital, idas e vindas para casa. Aí quando ele nasceu, cresceu, está na idade que ele está hoje, eu me coloquei no lugar dos meus alunos. Eu disse, cada aluno eu vejo um Nicolas. Então, é difícil ao mesmo tempo no sentido de que a gente sabe que hoje a gente olha para o nosso mundo e vê desigualdade, preconceito, discriminação, segregação. Os nossos filhos, nossos alunos, eles sofrem isso fora daqui da escola, muito, né? E quando essa semana, umas semanas atrás, a minha esposa disse assim, olha, o Nicolas sofreu uma agressão na escola, o menino agatanhou ele. Sabe aquele leão que entra no teu corpo? Né, aquela pantera, assim, não, peraí, quem é esse menino que está agredindo meu filho na escola? Bora resolver, vamos lá. E ela disse, não, Mauri, calma que a gente vai resolver. A gente vai resolver da melhor forma. E deu certo. Então, assim, como educador, como professor, hoje eu olho para o meu aluno e eu tenho esse cuidado. Porque eu não quero que aconteça com o meu aluno em sala de aula, que aconteça com o meu filho. Então, o Nicolas, ele foi, na verdade, um estalo para mim, olha, tu tens um filho em casa, mas é aquela coisa, quando a gente tem um filho atípico em casa, é muito diferente do que o aluno que a gente também tem na sala de aula, né? A gente enxerga de uma maneira totalmente diferente, assim, poxa, olha os problemas que a família desse menino enfrenta com ele, eu não tenho isso com meu filho. Aí às vezes a gente diz, graças a Deus que eu não tenho esse problema, mas não é dar graças a Deus, é você ver que são crianças com especificidades diferentes, cada um atua de uma forma. Então, assim, eu procuro muito observar as coisas, eu entro muito em contato, falo muito com a Lucilene a respeito disso dentro da escola. Às vezes, quando os meus colegas professores sentem a dificuldade, não, mano, calma aí, ele é assim mesmo.
A gente tem um aluno aqui na escola que é o Antônio. O Antônio, assim, eu olho para o Antônio e vejo o Nicolas em casa. Quando o Antônio diz assim para mim, tio, que hora a gente vai fazer? Eu não posso prometer, gente, algo para o Antônio, que ele vai passar uma semana até chegar a minha aula falando nisso, cobrando. Então é a mesma coisa, meu filho. Se eu disser para ele que amanhã a gente vai na casa da vovó Jura, que é a minha mãe, tomar banho de piscina, não dá. Ele vai me perturbar até, eu uso a frase perturbar, mas porque é uma coisa corriqueira, até ele chegar nessa piscina. Aí, quer dizer, a mesma coisa no supermercado. Meu filho tem hiperfoco por caixa de creme dental. Nem que eu vá no supermercado para comprar um pão, eu tenho que levar essa caixa. Então, lá em casa já tem um estoque de caixa de creme dental. Mas assim, gente, é desafiador, é amoroso, é muito legal. Eu vou falar a palavra assim, é gostoso porque no sentido de você abraçar o seu aluno, se você chegar em casa e dizer, poxa, hoje o Antônio fez tal coisa comigo, Sandra, que eu falo para minha esposa, foi? Aí, é muito legal, é muito maravilhoso. Tem as barreiras, tem os problemas, tem as dificuldades, mas é isso que a gente tem que conviver. Se a gente não tiver amor pelo que a gente faz, gente, eu digo assim, a gente não consegue avançar. Mas é um desafio assim, grande, mas ao mesmo tempo prazeroso. E a senhora, dona Conceição? Como é que a senhora pode dizer? A gente sabe que a gente, com o Pietro na escola, a gente enfrenta grandes desafios, né? Mas a maioria deles já foram vencidos. Mas dentro do contexto familiar, quais são os desafios que a senhora encontra com o Pietro? Pietro, quando veio para nós, depois do falecimento do meu filho, ele veio para nós pelo acidente que aconteceu com a mãe, né? Então, ele veio para nós da seguinte forma: a avó biológica chegou, nós estávamos em Belém para dar assistência para uma neta que tinha passado em medicina, e ela chegou no portão da nossa casa e disse, aconteceu isso, e deixou eles no portão e foi embora. E daí, eu posso dizer que pegamos o primeiro avião que deu o voo e viemos embora. Quando eu cheguei, eu tomei um susto de ver meus netos. Eram 2 animaizinhos. Era como se fosse assim, 2 animais que foram presos, encurralados e que procuravam se defender de todas as formas. De todas as formas. E aí foi quando eu olhei para o meu marido e disse, pelo amor de Deus, ele disse, vamos procurar um neurologista urgente, um psicólogo, alguma coisa. Começamos a procurar os profissionais. E aí veio as respostas com os profissionais que Pietro era autista, nível 2, tinha TDAH e TOD. E aí nós começamos a assumir o Pietro de uma forma, junto com a irmãzinha. Só que eu contei nessa época com o auxílio de uma tia materna do lado. E ela começou a colaborar comigo, até que uma hora ela percebeu que estava muito grande a situação. Ela disse, deixa eu levá-la para Belém para cuidar dela, que ela era nível bem baixinho e tudo, ela era devido às violências que eles sofreram como criança, na mão da pessoa lá, que eu não gosto nem de citar. Então, foi difícil? Foi. Nós vamos fazer 4 anos com Pietro. E não é fácil, mas o que aconteceu? Aconteceu que, para nós, cada dia é uma vitória. Descobrimos o SESI, próximo da nossa casa, transferimos ele do colégio que ele estava, porque ele não estava sendo mais bem-vindo no colégio que ele estava. Em outras palavras, eu recebi um recado para que eu aprendesse a dar educação para o meu neto, desse colégio. Aí fui recebido aqui, quando nós chegamos aqui, comunicamos o colégio,
e fomos recebidos muito bem, e o colégio recebeu meu neto muito bem. Difícil? Sim. Difícil, como todos aqui sabem. Era uma missão quase impossível, mas que eles abraçaram junto conosco, junto com a família. A minha família abraçou essa missão de uma forma que meu marido saiu do trabalho dele, se aposentou só para se dedicar ao Pedro. Hoje a gente diz até que é o motorista do Pedro. É para a clínica, é para a fisioterapia, para, sabe, todos os lugares que ele tem que ir. E foi tudo isso, cada dia que passa, para mim, para o Felipe, para minhas filhas, é um presente de Deus. O Pedro ainda não consegue ir para o quarto dele. O Pedro ainda dorme comigo e com o avô. Compramos uma cama, ele não fica na cama dele, ele até tirou o avô dele da cama. Tirou, ele ficou do meu lado, aí ele fala, a mamãe é minha, você já dormiu muito tempo. Então foi essa a razão. Dona Conceição, a gente observa com as suas falas, a gente entende o porquê da importância dessa rede de apoio, né, professor? Né, dona Clena, dessa rede de apoio. Porque às vezes só a família em si, ela não consegue, né? Ela não consegue resolver, porque quando eu parto do princípio que quando a gente recebe o diagnóstico, já é um dos caminhos já seguidos, porque a gente já passou por vários profissionais. E aí vem outros desafios, outras dificuldades que vão ser encontradas também. Então, a gente quer saber um pouquinho da dona Clena, quais foram os desafios, quais são os desafios que ela encontra, né, no dia a dia, com o Gabriel, como a senhora lidar com esse momento de crise, se ele tem sobrecargas, né? A gente observa que na escola ele tem esse momento dele de, às vezes, né, eu converso muito com a dona Clena na sala, e às vezes ela liga para a gente intervir, porque ele liga para a mãe para vir buscá-la. E às vezes, né, a gente quer entender também, a gente sabe como intervir dentro da escola, mas como é no dia a dia, né? Às vezes ele passa uma pequena parte na escola, mas a maior parte fica na família. E aí a gente gostaria também que a senhora pudesse externar para a gente como é esse desafio, quais são os desafios que a senhora se encontra, né, com ele dentro desse processo. Vou tentar resumir, porque é muita coisa assim, né? Como o nível de suporte dele não é algo assim visível, que você olhe, né? Não tem como. Só que ele é muito introvertido, muito tímido, se fecha, não gosta de sair de casa. A casa para ele é como se fosse o mundo dele. Ele chega, maravilha, tá ali, agora chama para sair, não quer. Então, o maior desafio foi ele permanecer na escola. Eu vinha com ele, quando chegava ali na esquina, ele começava a se agitar. Ai, mãe, não, eu não quero ir, meu filho tem. Aí a gente vai falando e entra. Aí eu disse, olha, quando você estiver na sala de aula, que você se sentir sufocado, porque eu conversei, mas o que você sente quando está na escola, né? Precisa a gente escutar, às vezes, também. Aí ele, às vezes, eu sinto vontade de correr, eu não gosto que muita gente fique me olhando, eu não gosto que muita gente fique conversando na sala. Quando for assim, você pede licença para o professor e vai lá no Ney, diz assim para ela, tia, eu só preciso de um momento para eu ficar quieto. Diz isso que ela vai entender, né? Então, só que como ele é muito tímido, ele tem vergonha até de dizer para o professor, eu vou precisar sair da sala. Ele fala muito baixinho. Então, esse é o grande desafio dele, colocar para fora, né? Porque ele não desregula para fora, ele desregula para dentro, né? Então, ultimamente, ele está tomando até medicação para ver se ele relaxa mais, né? Porque ele fica muito ansioso com qualquer coisa, assim, né? Diferente já, né? Mas, assim, é muito quietinho, é muito a questão social. É tanto que o diagnóstico é não comprometimento na linguagem e nem no cognitivo, mas nas relações sociais. E, inclusive, é importante a gente observar e conversar com a escola, e o SESI dá muito essa abertura, que eu percebi que toda vez que um professor diz assim, olha, gente, vamos fazer essas atividades em grupo, façam os grupos de vocês.
pronto, é o terror para ele. Porque ele fica ali, e se alguém não me escolher, alguém não vai me escolher, aí ele se encolhe, eu já até imagino. Ele disse, mamãe, não estou em grupo nenhum. Como não? Não, ninguém me escolheu. E aí eu disse assim, aí eu vim aqui e disse, olha, dá um toquezinho para os professores, só para os professores, eles mesmos, com jeitinho, direcionando, para ver se ele entra no grupo. Porque senão ele fica, né, na educação física a mesma coisa, não escolhem ele às vezes, né, para jogar, porque por alguma razão talvez não tenha lá habilidade em algum esporte, e aí ele fica de fora, ele fica arrasado com isso, aí mamãe vem me buscar e tal. Então assim, a gente fica lidando com isso, né, a questão da gente observar o que desregula, é conversar, é entender, quando tem algum comportamento assim que desregulou, é investigar o que provocou aquilo. Quando a gente entende o que provocou, a gente já procura evitar, né? Já consertar lá na raiz para não voltar. É mais ou menos isso. Perfeito. Essa sua fala, dona Clênia, sempre costuma dizer que a gente sempre tem que estar um passo à frente dos nossos filhos. A gente conhece eles, né? A gente não precisa deixar chegar ao extremo, ao ponto deles ficarem desregulados. A gente sabe quando deve parar o caminho. Olha, por exemplo, a minha ela viaja, ela vai em show, mas se na nossa casa tiver mais de 2 pessoas e ela não for avisada, ela se desregula. Então eu já sei. Olha, minha filha, você vai chegar em casa, vai ter mais de 2 pessoas. Então eu já conheço, eu já preparo ela para o que ela vai, à medida do possível, né? Porque também a gente vai diz assim, vá, que eu estou atrás. Eu não vou lhe empurrar. Se você cair, eu estou aqui do seu lado para lhe sustentar. Mas a gente também precisa ter esse sustento. Né? Igual, por exemplo, olha, eu estou com 41 anos, mas se eu não mandar mensagem para minha mãe, todo dia eu tenho aquele puxão de orelha. Então, ainda mais quando eu vou para o SESI de Santana, que é estrada. Mãe, estou saindo do SESI. Aí a gente pensa, a Mauri, 41 anos, barba branca, cabelo branco. A minha mãe ainda vai me preocupar? Vai, porque para ela eu ainda sou o preto, o meu bebê, vem almoçar comigo hoje. Então, o cuidado que a gente tem, nossa, é assim uma coisa... uma vez filho, sempre filho, né? E a gente acha assim, já chegou, tua filha tem quantos anos? 26. 26, 26, autônoma, ok, deixa ela... Não, gente, não tem como. Eu me preocupo com essa aqui, enquanto ela está em Curitiba, eu estou falando, minha filha está bem, minha filha até você está se alimentando bem, sim. A gente pergunta. Mas isso é o amor e o acolhimento. Pegando logo o ensejo, eu quero ver aqui do Amaury, o que o teu filho te ensinou, Amaury? Porque a gente é assim, muito se lê, muito se tem, né, da ciência, mas a ciência ela está ligada à vivência. Eu sempre costumo dizer que antes da ciência vem um conhecimento empírico. Tudo vem do conhecimento empírico. Porque como foi que aquele cientista chegou até ali? Partiu de um conhecimento empírico, de algo vivido por mim. E o que foi que o Nicolas te ensinou e te ensina até hoje? Conta um pouquinho pra gente aqui. Assim, o Nicolas hoje, de uma maneira geral, ele tem um acompanhamento técnico, né, vamos dizer, técnico-científico muito assistido, muito assíduo, né? O Nicolas hoje ele é atendido por 8 terapeutas. A tarde dele, de segunda a sábado, é ocupado. Eu digo que se ele um dia arranjar uma namorada, ele vai dizer para ela que ele não vai ter tempo. Porque eu preciso primeiro atender meus terapeutas, depois os meus compromissos. Mas assim, o Nicolas me ensinou uma coisa que eu não tinha antes dele nascer, que era a paciência. Muita paciência. E essa paciência minha e esse acolhimento, essa coisa de cuidar do outro, eu tinha muito pouco. Eu não me preocupava, tanto que a minha mãe sempre puxava, meu filho, te coloca no lugar da pessoa, não vai, tu age assim muito por impulso, calma. E 2 momentos que o Nicolas me ensinou, quando a mãe dele teve câncer de tireoide, que ela teve um diagnóstico de um tumor maligno, e graças a Deus ela foi curada, fez o tratamento aqui, mas teve que ir embora do estado, porque a gente sabe que aqui a gente tem um problema com essa questão de saúde, e foi quando eu fiquei com ele. Quando ele ficou aqui em Macapá e nós viajamos. Foi quando eu cheguei na porta do aeroporto, eu despenquei em lágrimas. Porque eu deixei ele aqui. E o Nicolas
Em 2019, ele tinha 2 anos de idade. Pai e mãe saem daqui e deixam uma criança atípica naquela idade. Então, quando nós voltamos, eu disse assim que eu não queria deixar o Nicolas sozinho. Isso que ele me ensinou, de proteção dele e a paciência de cuidar dele. Nas crises de choro, dele se jogar no chão. Então, isso tudo eu ficava assim. Se eu fosse um pai que não entendesse, eu ia partir para agressão com meu filho. Bater nele, te levanta, isso é tolice, não. Então, ele me ensinou essa paciência, esse cuidado. Outra situação que aconteceu também, a mãe dele precisou operar por consequência do câncer. Ela viajou em julho e em dezembro. Nicolas ficou comigo. Eu não podia ir por conta do trabalho e também ele precisava ficar por conta das terapias. Então ali eu vi assim, eu e o Nicolas e a mãe dele é um suporte muito maior para ele, porque ela desloca ele para todos os lugares. Então assim, ele me ensinou esse cuidado. Então, ele ficou muito próximo de mim, eu me aproximei mais dele. E eu olhava para ele assim, eu disse assim, meu filho, que coisa, tá só eu e tu, a tua mãe saiu daqui. Porque o Nicolas, ele tem uma estereotipia que eu acho que vai até a adolescência dele. Ele coloca a mão dentro da roupa da mãe dele, em cima dos seios, e joga o dedo para dormir. E chupa o dedo. Eu vou te falar, eu passei por isso, foi até os 6 anos. Sim. É uma forma, hoje eu converso muito com a minha filha, algumas coisas ela lembra, e eu falo, ela disse, mãe, eu estava me regulando. A minha filha teve a fase de usar o capuz, muita gente não entendia, nossa, tão quente, por que você usa capuz? Sim. Hoje a gente tem um aluno que usa capuz, e eu faço atendimento com ele. Depois ele veio e me falou, eu falei, não, eu te entendo, porque eu já passei por isso, como eu falei no início. Claro que quando a gente passa, a gente já tem aquele olhar. Eu não poderia dizer, mas tá tão calor, por que você não tira esse capuz? Porque eu sei que ele usa aquele capuz para se regular. Né? E quem vê de fora a atitude de pôr a mão dentro da camisa, acha que a gente não sabe educar, que não sabe a hora para tudo, mas é só conhecendo mesmo para saber o que de fato acontece. Tenho certeza que esse acontecimento fortaleceu o amor de vocês, né? Você teve o seu momento com ele. Talvez você tenha pensado, como é que eu vou agir já que a mãe não vai estar aqui? Volto a dizer, o amor falou mais alto. Sim. Agora eu vou ouvir aqui da dona Conceição. Qual foi... o que foi que o Pietro ensinou? Apesar da gente já saber, mas a gente quer ouvir da senhora. O Pietro me ensinou, acima de tudo, tipo o professor aqui, a ter um pouco mais de paciência. Só quero lhe dizer que ele entrou numa aula minha, viu? Ele entrou explorando. Eu deixei, ele me ensinou a ser menos egoísta. Porque quando você não tem mais filhos pequenos, que já estão todos crescidos, formados, educados, então você começa a pensar em si. E o Pietro me ensinou que eu tinha um ser, não para pensar em mim, mas pensar nele. Eu abandonei completamente a vida social que eu tinha e passei a me dedicar ao meu neto. Hoje eu olho o Pietro como, depois de Deus, uma das razões da minha vida. O seu engajamento de estar mais aqui, né? Porque às vezes a gente pensa, não, eu já fiz a minha parte aqui, Senhor, eu estou preparada, me leva, mas ainda a gente não está. Porque eu pensei muitas vezes, pai, quando meu filho partiu, o que eu estou fazendo aqui? Mas Deus prepara a gente para outra missão. E essa missão veio através do Pietro. Pedrinho dorme, ainda com a mãozinha colada na minha. Pedro tinha medo de elevador, Pedro não subia escada, Pedro não se apavorava com qualquer coisa. Tudo era motivo para dar um gatilho. Tudo. Hoje, ele já brinca com o avô, ele já conta alguma coisa, o tempo todo ele fazia assim. Você não quer falar, meu filho? Ele fazia assim. Para não falar. E hoje não. Hoje ele já, aos poucos, ele já... Inclusive, falou do senhor, viu, professor? Falou do professor dele. Ele tem um carinho muito grande pelo professor de matemática, coisa que ele não falava.
sabe? E ele me ensinou isso, a ser paciente. Ainda preciso aprender mais. De vez em quando eu ainda perco um pouquinho a paciência. Assim. Felipe é mais paciente, mas é porque tem momentos que uma mãe, eu digo para ele, tem momentos que eu sou vovó, faço todas as vontades, mas quando eu sou mamãe, eu digo sim, mas eu também digo não, porque a vida lá fora vai dizer não para você muitas vezes, e muitas vezes você também vai se frustrar, e aí você não pode pensar que você está debaixo de uma redoma. Amar é isso, é também de saber dizer o não, né? Porque, como a senhora acabou de falar, o mundo lá fora não nos vê como a família vê, né? E a gente tem que preparar eles para a vida, não para o mundo, que o mundo ele é cruel, mas para a vida. Muito obrigada. Nossas crianças, eu sei, professor, amiga, elas sofrem preconceito, sim. Elas sofrem bullying, sim, sabe? E muitas vezes, quando a gente sai com o Pedro, eu acho que se vocês já passaram por isso, se ele está com um cordãozinho, mas se ele não tiver com um cordãozinho e alguma coisa ele fizer, as pessoas olham assim, meu Deus, sabe? Então, eles sentem isso, eles sentem esse preconceito. Então, um colégio, quando ele adota, eu digo que é adotar a missão, não só de ensinar, mas de entender essas crianças atípicas. Gente, a gente só tem que agradecer primeiro a Deus e depois quem trabalha nele. Muito obrigada, dona Conceição. Agora eu quero ouvir da dona Clene. Dona Clene, sabe que filho nos ensina muito, né? E que Gabriel tem lhe ensinado ainda mais? Primeiro que tudo, amar mais, ter mais paciência e entender que cada um tem um jeito. Quando eu criei a minha filha, eu tinha aquela forma, né, que me ensinaram, olha, tem que ser assim, isso é malcriação, tem que educar assim. Eu ralhava, tinha que fazer assim, você fez assim, né? E depois, hoje também o mundo evolui, né? E a gente vai estudando também. E aí a gente percebe que criança age como criança, né? Adolescente age como adolescente, não adianta querer colocar numa caixinha, né? E eu olhar para ele e perceber que tipo de personalidade ele tem, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta. Não é que eu esteja mimando, não, eu estou proporcionando para ele aquilo que o faz se sentir bem. Seja ele autista ou não, né? Acho que é assim que a gente precisa tratar, porque bem antigamente, como é que se viam as crianças? Tem que colocar elas dentro de uma caixinha, elas têm que se comportar assim, tem que chegar na escola e ficar assim, né? E o mundo vem mostrando para a gente que a neuroquímica delas, o bioquímica, a anatomia delas, o cérebro, não consegue ficar 4 horas sentado assim, né? Numa escola. Precisa ter movimento, né? Então, isso tudo vem facilitando. E os autistas, eu penso que não só os autistas, todas as crianças neurodivergentes, elas trazem uma responsabilidade também. Elas estão abrindo caminho para uma sociedade que aceite que o outro é o jeito dele e que nós precisamos respeitar cada um do jeito que é, né? O diagnóstico hoje, eu vejo assim, não é para rotular, mas é para que ela se entenda, quando ela, né, tiver maior, quem está com ela entenda como ela funciona para poder auxiliar no seu caminho. O diagnóstico hoje é para isso, não é para rotular, né? É só para você se entender e ver o que desregula, o que regula, e a escola entender como é que pode trabalhar, né? Inclusive, eu penso que a escola ela já deve ir quebrando um pouco a estrutura que ela tem, a escola que eu digo de forma geral, né? Aqui não, a gente já percebe uma modernização, né? Uma flexibilização. Olha, uma sala que vocês têm aqui, uma sala de atendimento. A sala de atendimento é não uma sala de sensação. Como é? Sensorial. A sala sensorial. Isso, que regula. Às vezes ele só precisa sentir acolhido, vai para essa sala. Isso daí já é um grande avanço. Quantas escolas tem? Eu acredito que nenhuma, só aqui. É verdade, Então dona Clena. O Gabriel, ele
Não, agora não, ele não está vindo. Mas tem momentos que ele só quer, tia, eu só vou sentar aqui na cadeira. E lá ele senta, ele fica, é aquele momento que ele vai, né, se autorregular. E como é importante, né, da gente também conhecer o nosso aluno, o outro, né, professor? Porque eu entendo, e a gente vai falar um pouco sobre isso, dessa rede de apoio, e a gente aborda mesmo essas questões, porque eu entendo que a Escola SESI, ela parte do princípio de que nós temos setores que trabalham pontuadamente cada intervenções que podem ser apresentadas, né? Nós temos o NAS, o Núcleo de Apoio Socioemocional, que vai trabalhar o comportamental, temos o NEI, Núcleo de Educação Inclusiva, que vai trabalhar a questão, né, do planejamento SI, do PEI, do PAE, dentre outras intervenções, né, motricidade, psicomotoras. Temos também a nutricionista, que temos uma rede que trabalha a questão alimentar do aluno, temos muitos alunos, né, que têm seletividade alimentar. Né? Então, assim, a gente sabe que falar de inclusão não é somente só falar, mas você tem que, de fato, apresentar aquilo e acolher, né? E acolher. E para a gente concluir o nosso bate-papo, que eu acho que a gente levaria, né, professora? Eu acho que mais tempo, porque ao mesmo tempo é emocionante, ao mesmo tempo nos traz reflexões, porque eu também, escutando vocês, eu fico observando, porque aqui a gente observa que temos o professor que já tem um filho laudado, né? O Pietro, a Macione, que é mãe atípica, a dona Clena, que tem o Gabriel, mas eu estou passando por um processo de investigação do meu filho. Então a gente observa que o amor e o acolhimento, ele precisa estar em ambas as partes e observar. Por que meu filho ele é agitado? Por que ele risca muito papel? Por que ele fica com o papel zum, zum, zum? Aí eu fico, meu filho, para quieto. Por que ele assiste a aula em pé e a professora chama, mãe, o seu filho não para quieto, eu vou observar meu filho. Mas só que eu tenho esse conhecimento, e aqueles que não têm? Professora, deixa eu lhe falar uma coisa. Nós a minha época, que é bem mais antiga do que a de vocês, né? Que a educação ainda era bem diferente. Vocês já são jovens, ainda tem... Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, pela toda a minha experiência. Nós estamos sendo preparados por essa geração atípica que está vindo, para que a gente se torne mais humano, para a gente se torne melhor. Eu acredito, e acredito mais, que esse mundo nosso de expiação vai chegar um momento que ele vai deixar de existir. E nós vamos passar pelo mundo de regeneração. E como nós teremos esse mundo de regeneração? Através desses seres maravilhosos que Deus está mandando para nos corrigir. Voltando um pouco atrás, até me emociono, o que nos deixa, o que nos machuca? A gente falou com respeito aos olhares, né? É a falta de entendimento de alguém, como você falou, se tiver identificado, tudo bem. Mas será que eu preciso estar identificado para a pessoa me entender? Nós somos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas nós não temos a mesma impressão digital. Nós fomos criados no mesmo ambiente, mas nós temos personalidades diferentes, né? Você proporcionar para o seu filho uma boa vivência não quer dizer mimar. Todos nós gostamos de ser bem tratados, mas será que eu preciso todo o tempo estar levantando a bandeira? Preciso de uma identificação. A minha, particularmente, não gosta de usar a identificação porque ela disse que ela percebe os murmúrios. Sim. E aquela famosa palavra, mas você não tem cara. Né? É isso que machuca. Quer dizer, eu preciso ter cara, eu preciso ter uma identificação? Não, a gente também tem os nossos pormenores, né? Como a Lucilene falou, ela está passando, a gente não tem, às vezes, no nosso seio familiar, mas a gente está numa sociedade que hoje nós estamos, eles estão em processo. Daqui a 10 anos eles estão no mercado, a minha já está no mercado de trabalho, né? E aí, como é que a sociedade está preparada? Né? Então, isso parte de cada um de nós. Né?
voltando novamente, o princípio do acolhimento do amor. Nós lá na UEP, nós temos Eu tomei um susto logo que eu cheguei para trabalhar, né? Porque agora eu estou trabalhando de novo. E, de repente, entrou aquele jovem bonito, sabe? E eu olhei para ele assim, ele olhou para mim. Aí ele disse assim: professora, a senhora pode me ajudar? Eu disse: com o quê? Eu estou com uma colega aqui e ela não fala. E eu preciso muito que alguém entenda ela. Eu não sei nada. Como ajudar, né? Aí eu peguei e disse para ele: tem como você transmitir para ela? Ele tem. Então eu vou conversando e você vai transmitindo. Tá. Ele fez, deu tudo certo com a professora, com a moça que estava com ele, que não falava. De repente eu olhei para ele, ele estava com colar de autista, né, lá. Aí eu olhei, eu me emocionei. Por quê? Porque eu sabia que ele já tinha doutorado. E aí eu me emocionei. Aí eu disse: professor, posso lhe dar um abraço? Ele: sim. Aí eu levantei e dei um abraço nele. Nessas horas a gente pensa no neto, né? É porque durante muito tempo eles foram vistos como incapacitados, né? A minha filha fez uma viagem para um lugar distante e ela até sorriu que no espanhol falavam incapacitar. Quando ela, então, quer dizer que naquele país ela era tida como incapacitável, né? E hoje o mercado de trabalho está aí. É óbvio que a gente tem, cada um tem as suas limitações, mas dá esse olhar, você consegue continuar, né? E aí, como diz o ditado, o céu é o limite, né? Quem põe o limite somos nós mesmos, até onde deve ir, né? Verdade. E agora, nesse momento, a gente vai fazer, né, um bate-bola. Porque aqui a gente está conversando e a gente vai fazer um pequeno bate-bola rapidinho. E aí a gente vai fazer uma pergunta e você responde logo o que vem aí para vocês. Então, para a dona Clena, para a senhora, dona Clena, meu filho me ensinou o quê? Amar mais. Amar mais. Só Maurício. Ter paciência e entender que cada pessoa é de um jeito. Amar mais. O Nicolas me ensinou a cuidar. Uma coisa que ele me ensinou muito. Cuidar. Dona Conceição. O Pedro me ensinou tantas coisas que dá para mim colocar assim: amar mais, cuidar mais, ser solidária, enfim, compreender mais e, principalmente, não quero perdê-lo por nada nessa vida. Muito bem. Dona Clena, para a senhora, a inclusão começa quando? Quando a gente dá espaço para que ele seja quem ele é, entendendo, mediando as dificuldades que ele tem. Certo. Olha, ela começa em casa, nem começa lá. Porque se fora ele não conseguir, mas ele tem a gente, né? E agora no mês de abril, que foi o dia da consciência do autismo, uma amiga minha me fez uma crítica no grupo: tá colocando aí conscientização do autismo. Eu não gosto disso, eu tenho meu filho atípico, mas eu não vou ficar levantando isso. Minha amiga, tem que começar lá na tua casa, porque se não começar em casa, quem é que vai proteger ele lá fora? Somos nós. Então a gente tem que começar dentro de casa. A inclusão começa lá. Minha mãe, rapidinho, né, gente? Minha mãe não acreditava. Meu filho, teu filho é tão lindo, ele não tem autismo, meu filho não tem. Mas depois a minha mãe foi conhecendo, foi vendo. Mas, de vez em quando ela diz: o neto não tem não, pode deixar que ele não tem. Eu passo por isso também. Mas é assim, começa dentro de casa, sim, com certeza, na família. Eu acho que tudo começa na família. E da família é que se estende para uma escola. Tudo é na família. Tudo, 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 tudo. O amor, a dedicação, os cuidados, os ensinamentos, o que tem que ser educado, tudo na família. E depois
o colégio complementa. Certo. Dona Clena, um bate-bola rapidinho para a senhora. O amor verdadeiro é? Aceitar o outro como ele é, exatamente como ele é. Simples assim, né, Dona Clena? assim. Simples assim. O amor verdadeiro. O amor verdadeiro tem que ser ágape, infinito. Infinito. Olha, eu vou falar, como se eu falar muito, né? Mas para mim acho que respeito, né? Tudo. Se você tem respeito dentro do amor, tu consegue qualquer coisa. É verdade. A gente tem tantos assuntos, né, para discutir, às vezes debater, né, se refletir sobre, mas a gente fica muito feliz porque foi uma conversa muito agradável, né? Acho que a gente passaria a tarde toda aqui, né, Dona Clena? Principalmente quando a gente sabe que é uma causa muito importante, né? Não é só porque hoje eu estou como psicopedagoga do SESI, mas eu também sou professora de língua inglesa, professora de português, pedagoga, sou mãe, né, em primeiro momento. Então, assim, a gente sabe que os desafios nossos, eles são todos os dias. Quando a gente faz esse bate-bola de a inclusão começa quando, e a gente está falando sobre os nossos alunos neurodivergentes, sobre nossas crianças neurodivergentes, mas a inclusão ela não perpassa somente pela inclusão dos autistas. Às vezes é a inclusão mesmo, até próprio de um filho que o pai não gosta, rejeita, né, dentro de casa. Então, são N temas que, se a gente fosse conversar, iria, né, aflorar muitos assuntos aqui. Mas a gente, sim, enquanto Núcleo de Educação Inclusiva da Escola SESI, a gente fica muito feliz, né, Marcione? Enquanto psicopedagoga, Marcione, que atende lá juntamente com o Ian, que está aqui também, está nos bastidores, com a professora Leise, que está ali, né, todos os dias. A gente sabe que o nosso desafio que nós temos na escola não é fácil, né? A Escola SESI, ela não nega a matrícula, ela tem um número muito grande de alunos neurodivergentes, então a gente tem feito de tudo para que eles possam ser acolhidos, né? E vocês são provas vivas que estão aqui, né, que podem dizer, até mesmo o contrário, de repente, né? Fique-se à vontade, onde a gente erra, a gente não é perfeito, a gente também tem nossas falhas, mas assim, a gente tem de fazer o melhor, né? Sempre buscar mais, acolher esses alunos que a gente sabe que eles precisam muito desse amor, né? Por isso que o tema do nosso podcast é o amor que fala. Não é só o falar da boca para fora, mas é o falar e fazer acontecer. A gente sabe que a escola tem lá as suas metas, tem os seus objetivos, mas tem seu dever. Então, assim como a escola tem um dever a cumprir, a família também tem. E hoje eu tenho falado muito no meu atendimento que hoje não é somente escola e família, agora entrou mais um, que é a clínica, né? Então, eu acho que são 3 ciclos que tem que estar sempre conversando, se alinhando para poder dar certo. Porque quando o aluno não está em casa, ele está na escola. Quando está na escola, está onde? Na clínica. Então, assim, entrou mais um ciclo aí que faz parte dessa família, mais um combo, né, professor? Então, assim, a gente só tem a agradecer mesmo pela presença de vocês. Não é fácil vocês tirarem um pouquinho de vocês de casa, né? Às vezes, né, como a dona Conceição falou, olha, o avô não veio, mas eu vim porque o Pietro está ali na natação e a gente sabe que ele com o avô, ele tem que estar naquele momento, né, a gente entende. Então, assim, né, às vezes, né, dona Clena tirasse um pouquinho do tempo para vir aqui, mas eu acredito que esse podcast, essa conversa, ela vai muito além das barreiras, vai chegar a outras pessoas que precisam dessa conversa, dessa reflexão, e a gente passa para vocês a bola, só para a gente fechar. O que vocês deixariam hoje para aqueles que estão nos escutando? Uma mensagem. Qual é a mensagem que vocês poderiam deixar hoje, né, para mães, pais de alunos, de crianças, adolescentes, né, neurodivergentes? Qual é a mensagem que vocês poderiam deixar para eles hoje? Eu diria que, primeiro de tudo, estudar, ler, ver vídeos, se apropriar do que é um neurodivergente, para poder saber como agir, misturado com o amor, claro que tem,
Mas a primeira coisa é isso, porque o conhecimento, ele tira várias vendas dos olhos. E aí faz até você entender melhor e saber que caminhos tomar para vencer os desafios. Eu acredito, é uma soma. Eu pego um pouco da palavra da nossa colega aqui, para essa questão de conhecer. A gente tem que buscar informação. Tem muita notícia falsa na internet, tem muita informação de fake, muito estereótipo que a gente cria dos nossos alunos, dos nossos filhos, dos nossos neurodivergentes em geral, né? Eu não falo só dos nossos filhos, mas porque a gente tem amigos também, né, fora daqui. Mas eu digo, buscar conhecer, buscar entender, buscar informação. Poxa, a internet hoje está com tanta coisa. Hoje a gente está acostumado em um clique, até numa gravação de voz, pesquisa tal coisa para mim e aparece. Hoje a gente está nessa questão da IA, inteligência artificial, rapidinho aparece informação. E buscar mesmo, tentar quebrar com essas histórias que a gente, eu não conheço, eu não sabia. Não, a informação está aí, ela está necessária para todos nós. Qual é a sua mensagem, dona Conceição, que a senhora deixa para a gente hoje? A mensagem que eu deixaria para todos os pais, mãe, avós, tios, família, escola, que nós temos, acima de tudo, conhecer a personalidade daquele serzinho que está sobre nossos cuidados e amá-lo do jeito que eles são. Essa é a minha mensagem. E a professora Marcione? Qual é a sua mensagem? A minha mensagem que escutar acolher. Vou falar como os dois, né? Isso a gente falou aqui, conhecer, mas lembrando, a gente traz o conhecimento, mas a gente tem que também ver como é que os nossos filhos agem. Os filhos, temos uma forma, mas ali adiante é o contexto familiar, é o ambiente que está inserido. A mensagem que eu deixo é só muito amor, mas o amor não deve nos vendar também. Às vezes a gente ama demais, mas o nosso filho ele precisa também de vez em quando pegar, correção, né? Um puxãozinho, olha, por esse jeito. Não, porque eu não sou compreendido. Mas você está compreendendo a pessoa? Será que eu estou me expressando? Será que eu consigo? Né? E até mesmo nós, pais, a gente também precisa de uma regulação. Pais, avós, o contexto familiar todo. A gente precisa também do nosso momento. Muito se fala que os pais de neurodivergentes estão adoecidos. Mas será que eu também não preciso um dia desacelerar também e dizer, opa, eu preciso estar bem, né? Para poder ser o suporte? É isso que a gente precisa também. Tirar um tempinho pra gente aqui. É verdade, a Marcione apontou até algo que me fez lembrar que nós temos um projeto dentro do Núcleo de Educação Inclusiva que é cuidar de quem cuida. Né? Não é somente cuidar do outro, mas quem é que cuida daquele que cuida? Né? Porque às vezes vem um desgaste. E a gente tem esse projeto que é bem lindo também, que a gente faz, mas só que são com nossos professores, né? A gente tem esse olhar também. Mas assim, gente, a gente quer agradecer, né, Marcione, pela presença de vocês. Obrigada. Professor, muito obrigada. O senhor sabe que é um professor que eu tenho um carinho muito grande aqui dentro da escola, porque é um professor que a gente pode contar. Né, além das suas experiências, que vai além, né, das barreiras, mas assim, é um professor que está muito assíduo com relação às observações, a dona Conceição, muito querida, né, que a gente está aqui sempre com o Pietro, e a dona Clena, que é uma querida também, né, dona Clena, que sempre está aqui de manhã cedo, né, está na porta esperando, por causa do Gabriel. Marido, eu acho que vive mais aqui com você. Então a gente quer agradecer muito, agradecer ao Lazuli, né, meninos de vocês, assim, são maravilhosos, sempre aí, né, meninos novos, mas a gente até pede que vocês possam curtir lá o Lazuli, né, as redes sociais do Lazuli, tem muita coisa, muito, como é que eu posso dizer, muitos produtos, conteúdos, muitas informações maravilhosas, né, ano passado eu estava lá com eles, que eu falei um pouquinho sobre dia 2 de abril, conscientização do autismo, e esse ano a gente está fazendo a nossa segunda edição, eu espero poder estar aqui ano que vem, né, fazendo a nossa terceira e assim por diante. Ô Lu, deixa eu só dar aqui, me veio uma coisa assim que a minha mente rapidamente formulou. A gente diz em receita pronta, não existe uma receita pronta, e sim os ingredientes.
nós vamos adaptando ao nosso contexto, aos nossos filhos. Qual é o principal ingrediente que nós temos? O amor, a compreensão, como a senhora falou, o amor infinito. Esse aí, ninguém tira da gente. Ninguém pode dar para ele, só mesmo nós. Tá bom? Eu queria só uma palavrinha aqui, rapidinho, para esses dois príncipes. Gente, Uma princesa ali. cadê a princesa? Oh, mas perdão por eu não ter olhado para você logo, tá vendo? Mas eu já sou vovó, você me perdoa, tá? Mas olha, eu tô admirada, tô feliz por ter conhecido essas 3 joias, 3 pérolas. Eu acho importante De uma eles virem aqui, né? grandeza Porque a gente está falando no extraordinária. podcast, a gente tá. Só que ninguém está vendo vocês. Então eu gostaria que vocês viessem aqui para conhecer, né? Pro povo de casa, quem está nos assistindo. Venham, né, meninos, Clena? venham para Pra bastidores. apresentarem para ver de quem Os a dona professores, Conceição tá não, os professores também. Professora Lei, se apresentar ali, né? Aparecer aqui um pouquinho bem, professor Iane. Tá um pouquinho de vergonha, mas nós estamos em casa. Ó, essa aqui é a nossa equipe, para quem não nos conhece, né? A equipe do Lei, a equipe do Lazuli, né? Temos ali o nosso querido. Vamos lá. Posso sumir agora. Vai bater uma foto agora nesse momento. Vamos lá. Agora vamos quebrar o protocolo, né, dona Carolina? Ele vai programar também, tá?